Olá, eu sou Emanuele Baldini e nesse primeiro encontro de 4 sobre a história da música, falaremos um pouquinho dos primórdios até a época barroca, até o final da época barroca, antes do classicismo. Música é uma palavra de origem grega que significa a força das musas. As musas eram ninfas que ensinavam aos seres humanos as verdades do universo através da arte. Música, pintura, dança, poesia, etc. Ou seja, numa definição, na verdade, mais precisa, música seria, em sua concepção mais antiga, a arte de ensinar. Interessante, não? Arte como necessidade de expressão. Uma criança, antes de falar, canta. Antes de escrever, desenha. E assim que consegue estar em pé, começa a dançar. Começaremos nosso caminho juntos a partir de quando a invenção da escrita permitiu a preservação de documentos para a posteridade. Porém, já antes, mesmo não tendo documentos concretos além de uma rica iconografia, sabemos que, por exemplo, na Grécia Antiga, a música era dividida em formas e gêneros, e essas formas, esses gêneros, determinavam as diferentes influências sobre o ser humano. Por exemplo, existia música que estimulava a ação, os heroísmos. Existia música que ajudava e facilitava a meditação. E ainda existia música que equilibrava as emoções e as sensações do ser humano. Essas categorias tinham até nome: diastáltica, sistáltica e zicástica. Nomes muito difíceis. Egito, China, Grécia, Roma, em todas as grandes civilizações, a música era parte importantíssima do dia a dia, servindo como acompanhamento de festas, música profana, ou de rituais religiosos, música sacra. Mas o nascimento da música ocidental, assim como hoje a conhecemos, pode ser considerado fruto da Idade Média e do período imediatamente sucessivo, ou seja, com a Ars Antiqua e a Ars Nova. Os dois períodos abraçam um período longo e muito complexo, que vai desde o século VII depois de Cristo até o século XV, mais ou menos. Nesse período, as melodias de ritmo livre do canto gregoriano passaram a ser cada vez mais sofisticadas e se transformaram. Surgiram os primeiros motetos, os madrigais e outras formas musicais que são, de fato, a base de toda a música posterior. O canto gregoriano é chamado assim por causa de Gregório Magno, que no século VI depois de Cristo selecionou, compilou, sistematizou os cantos eclesiásticos da Igreja Católica. Além disso, Gregório Magno fundou a Schola Cantorum, instituição cuja finalidade era ensinar, aprimorar justamente o canto litúrgico. Esse canto gregoriano é monofônico, ou seja, há uma voz somente, sem acompanhamento, e deriva dos mais antigos salmos judaicos, assim como eram cantados, por exemplo, nas sinagogas ou nas igrejas orientais. Se o canto gregoriano era o fruto principal da Ars Antiqua, a Ars Nova, nome que designa um novo método de notação, Ars Nova Notandi, teve como principais formas musicais os motetos e os madrigais. Nessas formas, o canto monofônico, aquele do canto gregoriano, deixa o espaço a uma polifonia, em princípio simples, e cada vez, naturalmente, mais sofisticada. Polifonia, só para esclarecer, significa a mais vozes. Se o canto monofônico tem uma voz somente, sem acompanhamento, a polifonia tem mais de uma voz. Uma curiosidade de um lugar muito mais perto, daqui, da América Latina. Querem saber qual é a primeira composição musical polifônica que foi encontrada no nosso continente?
O título dela é difícil, vou tentar. Anakpachap Kusikuinin. Anakpachap Kusikuinin. Uma obra provavelmente composta por um padre jesuíta na região andina entre Peru, Colômbia e Bolívia entre o fim de 1500 e o início de 1600. Agora vou mostrar o tema dessa melodia. É muito emocionante poder fazer reviver aquele que é o primeiro exemplo de música polifônica encontrado na América Latina. Um verdadeiro tesouro arqueológico e, além do mais, é um tema muito bonito. Esse era Anakpachap Kusikuinin, primeiro exemplo de música polifônica encontrado aqui no nosso continente, na América Latina. Chegamos, assim, ao primeiro período cujas fontes são inúmeras e profundamente diferenciadas, o Barroco. Além de diferenciadas, nessa época se criaram verdadeiras facções, com países diferentes adquirindo uma escola musical com características bem definidas. Não podemos esquecer que o Barroco, desde seus primórdios, é um período amplo e que inclui muitas mudanças na linguagem e no estilo. Assim que, basicamente, cada país tem sua própria cronologia musical ao longo desse período. O Barroco nasce na Itália, mas logo ultrapassa as fronteiras do país natal para chegar basicamente na Europa toda, mas também nas colônias. Assim que, em seu apogeu, o Barroco tinha suas principais correntes na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Península Ibérica, de onde partiu para conquistar todas as colônias. América Latina, sobretudo. É nesse período que nascem formas musicais que existem até hoje. Alguns exemplos: o concerto para instrumento solista é uma orquestra. Naturalmente, a orquestra da época barroca não é a mesma orquestra do romantismo ou da época contemporânea, mas a forma musical nasceu no Barroco. Outra forma que existe até hoje é o concerto grosso. Tem alguns solistas, geralmente o chefe de naipe da orquestra, que tocam de vez em quando como solistas, de vez em quando integrados ao grupo. A sonata é uma outra forma que existe até hoje e que nasceu no período barroco. E até a ópera, porque, por consenso, a primeira ópera da história da música foi escrita por um italiano, Claudio Monteverdi, entre 1606 e 1607. Aliás, que ópera maravilhosa! Se vocês puderem, dêem uma olhada no YouTube, tem várias versões maravilhosas, inclusive uma com uma cantora brasileira, muito amiga minha, Marília Vargas, com regência do grande Jordi Savall. Vou fazer alguns exemplos para vocês que certamente são entre os mais conhecidos. Vamos começar com um exemplo de concerto. Aqui é o início da Primavera de Vivaldi das Quatro Estações. Quem não conhece a Primavera de Vivaldi? E quem não conhece vai reconhecer logo depois que eu começarei a tocar. Vivaldi escreveu muitos concertos para solista e orquestra, e para violino, 4 desses concertos que escreveu foram intitulados como o nome das estações: primavera, verão, outono e inverno.
E cada concerto tem um soneto que acompanha a música e que descreve um pouquinho o clima. Para clima entendo seja o clima atmosférico, como também o clima no sentido de sensações, emoções das pessoas. Essa era a Primavera de Vivaldi, o início da Primavera de Vivaldi, que descreve o clima festivo, o clima de joia e de felicidade pela chegada da primavera. Mas no inverno, sempre das 4 estações de Vivaldi, temos um tema lindo, melancólico, tocado pelo violino, que descreve uma situação bem específica, segundo o soneto do próprio Vivaldi. Durante uma chuva do lado de fora, com as gotas de chuva que batem nas janelas, uma lareira acesa e em casa, no quentinho da casa, Ok, toquei 2 exemplos, 2 temas que estão pensados para um concerto solista. Concerto solístico quer dizer instrumento solista acompanhado por uma orquestra. Agora, vamos escutar um exemplo de sonata. É a Follia di Corelli, Arcangelo Corelli, outro compositor barroco italiano. Já já vamos falar um pouco mais aprofundadamente da Folia. Aqui vai um pedacinho do tema para vocês. Muito bem, esse foi o tema da La Follia di Corelli. Na verdade, a ideia principal dessa peça não é dele, não é de Corelli. La Follia é um tema com variações que era conhecido na Europa toda, vinha da Península Ibérica e o título original era As Folias da Espanha. Inúmeros compositores fizeram variações e obras específicas com essa ideia inicial. Tanto que Jordi Savall, por exemplo, o famoso violista da gamba, gravou um CD inteiro de composições inspiradas nas folias. CD precioso, maravilhoso, por sinal. Agora tenho uma curiosidade. Recentemente me convidaram por um projeto muito estimulante, muito interessante. Juntar
dois músicos de diversos gêneros musicais e pedir para eles inventar um show, inventar alguma coisa. Eu fui escolhido para tocar junto a um músico violeiro caipira, Ricardo Vignini, que depois se tornou um grande amigo. É engraçado que a primeira ligação que fizemos para começar a entender o que podíamos fazer juntos, dois mundos tão diferentes, foi muito engraçado porque ele, preocupadíssimo, me falou: eu não sei ler música, eu toco de ouvido. Eu falei: tranquilo, eu não sei improvisar, então estamos quites, estamos completamente mesmo ponto de partida. Mas o que eu queria dizer de Vignini é que, conversando com ele, eu mostrei para ele a Folia di Corelli, mostrei esse tema, e ele, escutando, sem saber ler música, me falou: mas essa série de acordes é absolutamente a mesma série de acordes de algumas músicas populares. Assim que a sequência de acordes da Folia di Corelli, estamos falando de 1700, tem os mesmos acordes, mesma sequência de acordes que muitas das músicas populares. Quando falo de música popular, falo de música realmente da raiz de um povo, não estou falando de música pop. Estou falando da música popular de verdade, aquela que vem diretamente do povo. Quais seriam esses acordes? Não é interessante que uma peça escrita em 1700 tenha a mesma sequência de acordes que muitas das músicas populares de hoje? Para mim é fascinante isso. Um compositor pelo qual tenho uma grande afeição e admiração é Giuseppe Tartini. Nascido numa cidadezinha do litoral da atual Eslovênia, a poucos quilômetros da minha cidade, Trieste, Tartini foi um grande violinista de sua época, e um grande didata também, que levou todas as grandes conquistas dos antecessores, Corelli, Vivaldi e os outros, para uma linguagem mais ousada, mais progressista, vamos dizer. Em muitas composições do Tartini já enxergamos algo que vai além do puro estilo barroco, e algumas de suas melodias são absolutamente geniais. Escutem esse adágio, por exemplo. Esse adágio é o segundo movimento de um de seus numerosos concertos para violino.
As raízes da música barroca, como falamos, encontram-se na Itália, mas logo se espalham para o resto da Europa, especialmente para a França. Mas na França, a música se desenvolve com um sentido quase de reação às características da música italiana. Ou seja, já naquela época, entre Itália e França, existia uma forte rivalidade. Não é de hoje. A música barroca italiana era centrada principalmente no concerto e na ópera. As formas musicais eram imponentes e grandiosas. A sonoridade das cordas predominava e os sopros eram raramente empregados. O violino era um instrumento nascido na Itália e nenhum outro instrumento se adaptou tão bem à extrovertida música italiana. Assim que podemos dizer que a música barroca italiana, antes de qualquer outra coisa, música para cordas. As características essenciais do estilo francês eram forma clara e concisa, peças instrumentais de expressão mais condensada, movimentos mais curtos e mais simples. A ópera era voltada sobretudo para a dança, ao contrário da italiana. Era como se a forma clara e rígida das danças tivesse sido criada especialmente para que se pusesse em música o estilo da nação francesa. Quem deu à música francesa sua forma definitiva foi Jean-Baptiste Lully. Por outro lado, existiam algumas características da música barroca que eram comuns a todos os países da Europa. Essas eram principalmente uma constante tentativa de imitação da natureza e uma ligação profunda interior com a retórica e com a voz. E tudo aquilo que deriva disso, dicção, pronúncia, declamação, gesto. Importantíssimo para a compreensão e interpretação dessa música, a famosa teoria dos afetos, uma teoria de estética musical, segundo a qual alguns recursos técnicos e compositivos, muito específicos, podiam despertar no ouvinte emoções igualmente específicas e comuns a todos. Nos outros países também se difundiu a música barroca, mas estava chegando um homem que sozinho seria aquela galáxia para a qual confluiriam todos os demais. Seu nome foi Johann Sebastian Bach. Nascido numa família de longa tradição musical, muito cedo mostrou possuir talento e logo tornou-se um músico completo. Estudante incansável, adquiriu um vasto conhecimento da música europeia de sua época e também das épocas anteriores. Desempenhou vários cargos em cortes e igrejas alemães, mas suas funções mais destacadas foram a de cantor da igreja de São Tomás e de diretor musical da cidade de Leipzig, onde desenvolveu a parte final e mais importante de sua carreira. Absorvendo inicialmente o grande repertório da música contrapuntística germânica, depois ele recebeu influências enormes da música italiana e francesa. Aliás, nem todos sabem, mas ele arranjou e reescreveu muitos dos concertos que Vivaldi tinha escrito. Ele era um grande admirador de Vivaldi e alguns de seus concertos para cravo, para dois cravos, não são nada mais do que a transcrição para um cravo, para dois cravos, para quatro cravos, dos concertos para violino de Vivaldi. Praticou quase todos os gêneros musicais conhecidos em seu tempo, com a única exceção, estranho, da ópera. Não escreveu óperas, porém escreveu missas, escreveu oratórios, cantatas. Sua habilidade ao órgão e ao cravo foi amplamente reconhecida e se tornou lendária, sendo considerado, em sua época e também em épocas sucessivas, o maior virtuoso de órgão e de cravo. Mas como compositor, seu mérito só recebeu aprovação limitada. Nunca foi exatamente popular em sua época, ainda que vários críticos o conheceram e o louvassem como um grande.
A maior parte de sua música caiu no esquecimento após sua morte, mas sua recuperação, merecidíssima, começou no século XIX através do compositor romântico Félix Mendelssohn Bartholdy, e desde então seu prestígio não cessou de crescer. Na apreciação contemporânea, Bach é tido como o maior nome da música barroca e deixando muitas obras que influenciarão todos os compositores sucessivos. A família Bach, essa é uma das coisas mais extraordinárias que eu encontro da história da música. A família Bach percorre 250 anos ininterruptos na história da música. A dinastia musical começou com o trisavô de Johann Sebastian, que chamava Veit Bach, nascido antes de 1545, e se extinguiu com seu neto Wilhelm Friedrich Ernst Bach, que faleceu em 1845. Uma família só que atravessa 250 anos de história da música, extraordinário. Muito bem, terminaremos esse primeiro encontro com dois exemplos musicais escritos por Johann Sebastian Bach. O primeiro se refere à música dita Sonata da Chiesa, que integra o corpus de obras mais sérias, frequentemente cheias de referências religiosas, simbólicas, até numerológicas. Trata-se do Adagio da Sonata em Sol menor para violino solo.
E para concluir, tocarei para vocês a Gavotte en Rondeau, da partita número 3, uma obra mais profana que pertence a uma forma chamada de partita ou switch, uma série de danças antigas. Característica principal dessa música é a presença constante do gesto musical, algo que claramente deriva da dança, da palavra e da dicção.